Olá, que a paz de Cristo esteja com você, essa é a minha oração. Nós estamos no 22º dia e hoje nós vamos falar sobre vitória sobre o poder do mal. Vitória sobre o poder do mal, isso mesmo. E antes de continuar, nós vamos para a dica de hoje. A oração é uma arma de guerra espiritual. Então quero te convidar a fazer novamente, em voz alta, a oração que foi feita no vídeo anterior. Se você lembra de cabeça, tudo bem. Se você não lembrar, te sugiro a voltar lá no finalzinho do vídeo e declarar aquela oração em sua vida novamente. A sugestão de leitura de hoje, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nos versículos 14 ao versículo 28. O texto de introdução que vou ler agora com você se encontra também em Lucas, no capítulo 11, apenas os versículos 21 e 22, que diz assim: Quando um homem forte e bem armado guarda sua própria casa, ela está segura. Mas quando um homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. Nós estamos em uma batalha espiritual. A Bíblia nos diz isso. Nós precisamos estar prontos, de prontidão, revestidos com a armadura de Deus para lutar essa guerra espiritual. É muito importante nós nos conscientizarmos da realidade, do poder e da atuação dos poderes espirituais da maldade. A tendência das pessoas tem sido a de se esquecer de que a luta não é contra outras pessoas. Nós não lutamos contra o nosso próximo. Mas a Bíblia diz que a nossa luta é contra principados e potestades. Às vezes, a ênfase do ensino nas igrejas é muito forte, muito evidente no conhecimento doutrinário e na precisão teológica. E isso é algo bom. Porém, sem naturalmente querer desmerecer essa verdade, nós precisamos nos atentar para esta outra realidade, a da existência de uma realidade espiritual invisível aos olhos humanos. Um consagrado escritor chamado C.S. Lewis fez uma interessante afirmação certa vez. Ele disse que existem dois erros iguais e opostos em que podemos cair acerca dos demônios. Um é não crer na existência dos demônios. Esse é o primeiro erro. O segundo, o outro, é crer e ter um interesse excessivo e não saudáveis por eles. Eles se deleitam igualmente pelos dois erros e saúdam ao materialista, ao feiticeiro com o mesmo entusiasmo. As duas pontas, as forças do mal, elas se alegram. Não queremos ser materialistas nem feiticeiros, apenas precisamos nos conscientizar da realidade espiritual que existe para além desse mundo físico e visível aos nossos olhos, aos olhos humanos. No texto que lemos hoje, nós vemos dois poderes distintos se opondo. Primeiro, o poder de Deus, que está de um lado, e o poder do maligno, do outro lado. Fica claro, então, que nós precisamos ver o mundo em uma cosmovisão bíblica. E a Bíblia não nos manda olhar o mundo pela ótica da atuação dos demônios. Não há direção para nós nos enveredarmos por esse caminho, embora nos ensine a reconhecer a presença deles. Não podemos ver demônio atuando em todas as coisas, como alguns cristãos evangélicos fazem,
começam a ver demônio em todas as coisas de fato. Até mesmo fazem isso, creio eu, por ignorância ou falta de conhecimento. Essa é a maneira do mundo ver as coisas, dos povos pagãos do passado e das religiões gregas também do passado, em que para cada árvore, cada casa de pedra, havia uma fada, um duende ou coisa dessa natureza. A palavra de Deus, a Bíblia, ela reconhece a presença e a atuação do inimigo, mas não nos ensina a viver como se em cada esquina houvesse um demônio esperando para nos devorar. O que acontece no mundo é que não é determinado pelo conflito de duas forças opostas. O que acontece ao nosso redor não é determinado por esse conflito. Uma boa e a outra má. Como se Deus e o diabo fossem iguais e estivessem lutando pelo controle do mundo. Não existe de fato essa luta. O texto nos mostra que o diabo, sim, ele até tem poder. Claro que é um poder limitado, uma vez que a Bíblia nos ensina que Deus é o Senhor. Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle e o diabo então não mexe ou não pode mexer um dedo sequer sem a permissão de Deus. Então não existe luta entre desiguais, pois Deus é maior. Ele só vai aonde Deus permite. O diabo é apenas uma criatura. Ainda assim, o nosso inimigo pode causar mal a nós, talvez através de doenças e outros males físicos causados por sua legião de demônios ou alguns, como por exemplo o caso do gadareno que vivia nos sepulcros ou da mulher encurvada. Lucas capítulo 8, 29, 11, 14 e 13. É importante notar, porém, que o inimigo só entra na casa quando há legalidade, ou seja, quando você dá o seu direito para ele. Mas o mais importante nesse texto, de fato, é evidenciar o poder de Jesus e não o poder de Satanás ou de qualquer demônio. Porque Jesus ele é mais valente do que qualquer valente. O versículo 22 vai nos dar essa informação. Jesus ele é mais forte. Ele tira a armadura do inimigo e leva todas as suas armas, ainda no versículo 22. Seu nome é Deus forte, que amarra o valente. Este poder de Jesus ele é evidenciado também na vida dos crentes, dos cristãos. O crente, o cristão, ele tem autoridade e poder sobre as trevas, através do nome de Cristo. Temos também poder da confissão. Lucas capítulo 12, verso 8 e 9. Confessar publicamente a Jesus como Senhor é também sinal de proteção para nós. Não confessar a Cristo é confessar o diabo, pois não existe neutralidade em relação a Jesus. Ou você crê ou você não crê. Lucas 11, 23. Vai dizer que quem não é ao meu favor, Jesus vai dizer isso, quem não é a meu favor é contra mim. E quem não me ajuda a ajuntar, está na verdade a espalhar. Muitas pessoas querem libertação de espíritos malignos, mas sem confessar a Jesus como Senhor. Querem solução de vida espiritual, mas sem confessar a Jesus como seu Senhor. Veja o que acontece na libertação sem confissão. O espírito maligno, ele sai. Lucas 11, 24 vai nos mostrar isso. Aí ele volta e encontra a casa limpa, vazia e ornamentada, sem Jesus dentro dela. Lucas 11, 25. Ele sai de novo e traz 7 piores que eles. Lucas 11, 26. Se não limparmos nosso coração e colocarmos Jesus habitando de fato dentro dele, o mal volta e toma posse
definitiva, possivelmente. Então não brinque, confesse a Jesus como o Senhor de sua vida. Se você ainda não fez e quer fazer isso, faça agora comigo, eu decido. Neste momento, você pode dizer assim comigo e tomar uma decisão. É só dizer estas palavras: eu decido. Consagrar meu lar ao Senhor. Vasculhar minha casa e retirar os objetos ou bens que estiverem ligados a algum culto não cristão. Verificar se há objetos adquiridos de forma ilegal ou se há coisas que tomei emprestado e não devolvi ainda. Quero deixar uma observação para você. Caso você more com pessoas que cultuem outra religião, não retire objetos sem permissão. Ore pela conversão dos seus familiares e testemunhe de Jesus em sua casa. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. E o Eu Decido de hoje, na verdade, foi uma oração de confissão que nós devemos fazer com muita frequência. Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo em nome de Jesus.